está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, sábado, dia 11 de março de 2023, a palavra para a nossa reflexão está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam a Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame de seu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandália nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um de seus criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem sua e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse seu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Caros irmãos, estamos terminando a segunda semana da Quaresma. A Quaresma é o período de 40 dias que nós católicos reservamos para a profunda reflexão e nosso encontro pessoal com Cristo. Durante esses 40 dias, nós cristãos relembramos os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto em jejum, oração e intimidade com o Pai. A exemplo dele,
nós nos voltamos para o serviço religioso, como as orações, a caridade e o jejum. O número 40 nos remete a várias situações na Bíblia. Podemos lembrar, no Antigo Testamento, de Noé, que construiu a arca para suportar 40 dias de chuva e no final desse tempo, Deus fez uma aliança com Noé, dizendo que não haverá mais dilúvio para inundar e destruir a terra. Num segundo momento, o povo judeu, tendo à frente Moisés, percorre o deserto por 40 anos até chegar à terra prometida. No Novo Testamento, após 40 dias do nascimento de Jesus, Maria e José o levam ao Templo de Jerusalém e, por fim, voltando ao início, Jesus vai para o deserto por 40 dias antes de começar sua vida pública. Quanta riqueza espiritual os 40 dias da Quaresma nos oferece! O tempo quaresmal é propício para o fortalecimento de nossa fé, para o engajamento no serviço aos irmãos e a proximidade com o divino. Essa proximidade nos fará ver o quanto o Pai é misericordioso com os filhos. Essa misericórdia divina nos é mostrada pelo evangelista Lucas, que relata a parábola do filho pródigo, contada por Jesus para responder aos fariseus e aos doutores da lei sobre o poder do perdão e a imensa misericórdia que Deus tem para conosco. Lucas não escreve seu evangelho para o povo escolhido, o povo judeu, mas para os pagãos ou gentios, mostrando que a salvação é para todos e o perdão deve ser incondicional. Aliás, essa parábola só é encontrada nas páginas escritas por esse evangelista, e os estudiosos vão nos dizer ainda que a passagem do filho pródigo é o ponto alto dos evangelhos. A leitura desse evangelho permite um exercício mental para imaginarmos que papel seria o nosso caso fôssemos reinterpretar aquela passagem. Estamos nós hoje representando o papel do filho pródigo? Estamos representando aquele jovem que quer viver longe do pai, que quer curtir, aproveitar a vida e para isso exige a parte nos bens e que após conseguir vai sair gastando sem o mínimo cuidado e de forma desenfreada, buscando apenas nossos prazeres, não se preocupando com os próximos e nem com o dia de amanhã? E quando tivermos gastado até o último centavo e nos vendo na mais absoluta miséria, tendo que nos servir dos restos de outros e caindo em si, iríamos perceber que o nosso Pai sempre tratou até o mais simples de seus empregados com dignidade. Será que teremos a coragem de retornar para casa, como fez aquele jovem? Ou a vergonha do fracasso e o medo de não mais ser aceito pelo Pai, mesmo que para morar junto com os empregados, nos impediria de implorar o perdão pela nossa soberba e egoísmo? O filho pródigo teve essa coragem e até ensaiou um discurso de pedido de perdão. E sabemos que o Pai, mais do que aceitar esse pedido, vai além e recebe esse filho oferecendo o que tem de melhor. Afinal, ele recebe de volta quem estava perdido, cego pela ganância e pelo egoísmo. O filho pródigo representa os pecadores que julgam poder viver longe do Pai amoroso, mas nada pode preencher o vazio provocado pela ausência de Deus. Não há psicólogos, antidepressivos, terapias e nem autoajuda que consiga trazer de volta o brilho nos olhos, a esperança, o sentido e a vontade de viver. Muitos estão nessa procura, dando voltas e voltas, sem entender por que se sentem tão tristes, mesmo tendo de tudo em bens materiais e meios de sobrevivência. E enquanto as pessoas não dão conta disso, as vidas delas vão ficando cada vez mais sem sentido e passam a querer preencher esse espaço com extravagâncias de todos os tipos, que não fazem bem nem ao corpo físico e nem à alma. Ou será que estamos representando o papel do filho mais velho, que acompanhou o pai por toda a vida, obedecendo e fazendo tudo o que o pai pedia? Mas ao saber da volta do irmão esbanjador e sem juízo, se enche de raiva e se nega a celebrar esse momento de alegria
por nunca ter tido de seu pai nada parecido? Será que o papel desse filho não seria o de um egoísta, de alguém que não sabe repartir e dar amor? De alguém que não aprendeu a lição da misericórdia? Esse filho mais velho é o exemplo claro de quem tem um espírito orgulhoso, como o dos doutores da lei e os fariseus. São pessoas que se julgam melhores e até mais dignos que os outros. Vivem a apontar os erros e defeitos, aumentando nos irmãos o peso da culpa e da vergonha que estes carregam. Sabemos que somos pecadores, mas precisamos a cada dia buscar ser cada vez melhor e principalmente ter a consciência de que seremos perdoados e salvos pela misericórdia de nosso Pai. E é essa misericórdia que o Mestre quer mostrar para os fariseus, para os doutores da lei, para nós. E agora não importa mais o papel que estamos representando ou desempenhando. Seremos salvos unicamente pela misericórdia do Criador e não pelos nossos atos, pois somos falhos e pequenos, o que pode nos tornar em algum momento de nossas vidas em pessoas egoístas, que só têm olhos para os próprios umbigos. Que possamos assim, como Jesus Cristo fez, apresentar Deus para os irmãos perdidos, como um Pai amoroso e misericordioso, e encorajar esses mesmos irmãos que definham entre os prazeres do mundo e pecados a se arrependerem e voltarem para casa, pois não será tarde demais se o arrependimento for sincero, e saber que um Deus Pai de braços abertos está aguardando por eles. Que essa quaresma abra nossos olhos e nos faça perceber o quanto Deus nos ama e o quanto a misericórdia dele será a nossa salvação.